Olá! Hoje nós estudaremos as listas do Python e, como sempre, todos os códigos mostrados aqui no vídeo vão estar aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. As listas, elas são uma das coleções de dados mais comuns e mais úteis do Python, como nós vamos ver para frente. Elas são coleções de dados padrões do próprio Python. O que isso significa? Elas são coleções porque elas permitem armazenar diversos valores, é a única estrutura, então uma coleção de valores. E elas são padrões porque você não precisa de um pacote ou biblioteca adicional para trabalhar com listas no Python. Por exemplo, a declaração de lista é simplesmente abrir e fechar colchetes. Por exemplo, L1 igual a abrir e fechar colchetes. Aqui nós estamos declarando uma lista vazia. Se nós quisermos declarar uma lista de valores inteiros, por exemplo, nós temos a L2 aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, abrindo e fechando colchetes. Então nós estamos declarando uma lista L2 que possui estes valores, 1, 2, 3, 4, 5, de valores inteiros. Nós podemos declarar uma lista de valores de ponto flutuante também, como essa L3 de 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, mas as listas elas não são restritas a um só tipo de dado, como os vetores de outras linguagens ou os próprios vetores NumPy do Python. Elas permitem você armazenar diversos tipos de valores dentro da mesma estrutura. Por exemplo, nossa L4 aqui, nós armazenamos 5, que são valores inteiros, abacaxi, que é um string ou uma cadeia de caracteres, 1.8, que é um float, aula, outro string, 5, outro inteiro e outra lista dentro dela também, a lista contendo 1, 2, 3. E vamos ver o resultado? Perfeito. Nossa L4, 1, 5, abacaxi, 1.8, aula, 5, 1, 2, 3. Para unir duas listas diferentes é extremamente simples. Você pode usar simplesmente o mesmo mais que você une strings. Você pode usar em listas. Por exemplo, nossa lista L5 aqui vai ser L4 mais L3. Então, todos os elementos de L4 seguidos por todos os elementos de L3. Vamos lá. Todos os elementos de L4, vai até aqui, vai até essa outra lista, seguido por todos os elementos de L3. Que são nossos números de ponto flutuante lá em cima. Outra propriedade essencial e bastante útil da lista é que elas são indexadas. O que isso significa? Significa que cada valor dentro da lista, cada elemento, eles têm um índice específico em que você pode usar para acessá-los. Eles estão em uma posição específica, eles estão em um índice específico. Por exemplo, nós podemos acessar L4 na posição 3. L4 na posição 3 vai ser 0, 1, 2, 3, 1.8. L4 na posição 3, 1.8. Nós podemos acessar L4 na posição menos 1, contando do final para o início. A posição menos 1 é essa outra lista interna aqui de L4. Perfeito. E também é possível fazer o slicing na lista. Slicing é você acessar um pedaço. Um slice vem de pedaço, né? Um pedaço da lista diretamente. Por exemplo, nós vamos acessar L4, iniciando na posição 3, indo até o final da lista. Que é a posição 3 é 1.8, então nós vamos exibir todos os elementos de 1.8 para frente. Perfeito. Nós podemos exibir também todos os elementos de 2 até 5, por exemplo. 0, 1, 2, abacaxi. 3, 4, aula. O 5 ele não vai exibir, que ele exibe até a posição menos 1. Então, nós podemos fazer esse slicing sem problemas nas listas. E este indexamento da lista, né, elas serem estruturas indexadas, nos permite fazer várias operações nas listas. Por exemplo, acessar todos os valores da lista com for. Se nós quisermos fazer alguma outra operação com eles, nós temos uma lista de inteiros, nós queremos elevar eles ao quadrado, ou nós temos uma lista de nomes e queremos verificar se os nomes é válido, temos uma lista de CPF, queremos verificar se o CPF é válido, então é perfeitamente plausível. Por exemplo, aqui nós pegamos a quantidade de elementos que tem na lista, né? Além de L4, lê a quantidade, é length, então a quantidade de elementos, a largura de L4, e nós fazemos um for com i, iniciando de 0 e indo até a quantidade de listas. Note que esse range, essa função range, ela tem 3 argumentos. Nós temos o início, o final e o passo. Quando nós não declaramos esses argumentos, eles vão por padrão. O padrão é iniciar de 0. Então aqui, quando nós não colocamos o início, nós estamos falando, nós vamos iniciar de 0, nós vamos até a quantidade de elementos, e como nós não estamos colocando o passo, nós também estamos aceitando o padrão, que é 1. Então nós vamos de 0 até a quantidade de elementos menos 1,
pulando de um em um elemento. E nós vamos exibir L4 na posição I sempre. Então nós vamos exibir L4 na posição 0, no índice 0, L4 no índice 1, L4 no índice 2. Então todos os elementos da lista, basicamente. Esse end aqui, esse seguinte controle, é simplesmente que eu não quero que quebre linha. Cada vez que deu o print, quebre linha. Porque por padrão também, o print, depois de exibir todos os elementos, depois do print, ele sempre quebra uma linha. Esse end é o que ele mostra no final. Então, se nós omitirmos isso, ele vai quebrar uma linha cada vez que ele exiba um elemento. Como eu não quero isso, eu estou falando para ele. Quando você terminar, você simplesmente vai exibir um espaço para mim. E aqui nós temos elementos da lista. Todos os elementos, todos os índices da lista. Mas as listas, elas também são iteráveis. Iterável significa que você não necessariamente precisa dos índices para trabalhar com a estrutura. Você pode fazer iterações sobre os próprios valores, sobre só os elementos da estrutura. Então, por exemplo, nós podemos fazer para I em L4, significa para cada elemento de L4, e aqui nós estamos fazendo basicamente o que fizemos em cima. Nós estamos exibindo o elemento e com um espaço no final, para não quebrar a linha. Então, para cada elemento em L4, nós fazemos uma coisa. Aqui nós estamos iterando sobre L4. Vamos lá. Exatamente o mesmo resultado. Mas não só os índices e também não só os elementos. Você pode trabalhar com os dois, se você quiser, com auxílio de enumerate. Enumerate, você vai ter o índice do elemento e o valor do elemento para trabalhar. Quando você chama enumerate sobre uma estrutura iterável, ele vai pegar o valor dessa estrutura e vai indexar um índice específico. Vai mostrar o índice deste valor específico. Então, se nós fazemos isso aqui, por exemplo, nós estamos começando de 0, né? Porque a nossa lista ela vai de 0 até o final. Nós estamos iterando do início até o fim. E nós vamos mostrar, tá? O índice 0 é o elemento que está no índice 0. O índice 1 é o elemento que está no índice 1. O índice 2 é o elemento que está no índice 2. Então, vamos lá. Índice 0, elemento que está no índice 0, que é nosso 1. Índice 2, índice 1, elemento que está no índice 1, que é o 5. Índice 2, elemento que está no índice 2, abacaxi. Esse enumerate, ele é útil em casos bastante específicos, pelo menos pela experiência que eu tive. Mas quando você percebe um cenário que vai facilitar você usar enumerate, você não precisa, por exemplo, fazer contadores externos para ficar contando qual valor você vai estar iterando e coisas assim. Então facilita bastante a sua vida. Não é algo que vai fazer coisas que você não conseguiria fazer de outra forma, porque você simplesmente poderia colocar um contador aqui em cima. Um contador que inicia em 0 e vai alterando ele dentro do for e tudo, mas com o enumerate você não precisa desse tipo de artifício. Você simplesmente usa enumerate, índice, valor e trabalha muito mais fácil, muito mais eficiente. Bom, as listas elas são mutáveis também. Essa é outra característica bastante importante. Significa que você pode alterar os valores dos elementos da lista, alterar o tamanho e tudo. Então, por exemplo, nós temos a nossa L4 aqui. Nós exibimos a nossa L4 e aqui nós estamos alterando o valor do índice 2 de L4 para 9. O índice 2 de L4 é abacaxi. Então, nós exibimos L4, está intacta com abacaxi lá, e nós alteramos o valor de L2 para 9. Então, onde era abacaxi, agora é 9. A lista é totalmente mutável. Você pode adicionar, alterar, remover elementos à vontade. Nós vamos ver como adicionar e remover elementos já já. Bom, as listas são mutáveis. Outro artifício bastante útil também nas listas são compreensões. Às vezes você quer separar elementos de uma lista, construir uma lista a partir de outra lista. Por exemplo, nós temos a nossa L4 aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos a nossa L4. E agora, vamos supor que a gente quer criar uma lista L0 com todos os elementos inteiros que estão em L4. Então, como a gente faria isso? Criamos uma L0 vazia, navegamos por todos os elementos de L4. Então, para cada elemento em L4, se o tipo deste elemento for inteiro, então nós adicionamos o elemento ao L4. Nós vamos ver essa função, esse método append já já.
Mas basicamente ele vai colocar um elemento no final da lista. Já já nós vamos ver ele. Então nós colocamos o elemento i em 0 e exibimos o 0 aqui no final. L0. Não, vamos lá? Então aqui nosso objetivo é separar todos os elementos inteiros de L4 na nossa lista L0. Para isso, o que nós fizemos? Criamos uma lista L0 vazia, navegamos por todos os elementos de L4, verificamos se o elemento que a gente está olhando é inteiro, e se for, nós adicionamos em L0. Perfeito. Perfeito, 5 linhas de código sem problemas. Mas isso pode ser feito em simplesmente uma linha de código com uma compreensão. E é para isso que a compreensão serve. Quando você quer criar uma lista, a partir de elementos de uma outra lista, você pode fazer uma compreensão. Que é, você pode colapsar todo este for, todas as iterações em uma só linha. Aqui, por exemplo, na nossa linha 10, print i. Então, tá. Nós temos os elementos i, uma lista com os elementos i, para cada i em L4 se i for inteiro. Esse instance e int é a mesma operação que eu fiz aqui, type i igual a int. É exatamente a mesma operação. Aqui eu estou verificando se o tipo de i é inteiro e aqui também, mas em outra função isInstance, vai verificar um objeto e uma classe específica. Exatamente a mesma coisa. E isso vai retornar já tudo que a gente fez naquele for lá em cima, naquelas 5 linhas de código. Uma compreensão simples. Esse for colapsado, sem a necessidade de criar uma outra lista vazia, L0, e adicionar elementos por elementos. Então aqui, por exemplo, nossa L0 simplesmente seria isto. Nós exibiríamos nossa L0 abaixo. Pronto. Não necessita criar elementos nem nada. Ele vai te retornar uma lista, você sabe, porque é uma compreensão, e com todos os elementos de L4 que satisfazerem um if específico. Bom, agora vamos explorar os métodos das listas. As listas ela têm diversos métodos dentro de si que facilitam bastante a sua vida. Por exemplo, o método append, que eu mostrei para vocês, que ele adiciona um elemento no final da lista. Então, por exemplo, nós temos a nossa lista L4 aqui, a mesma L4 lá do início, e nós vamos adicionar o elemento 99 no final da lista e o elemento casa no final da lista. Então, simplesmente L4.append, esse append vem de apêndice mesmo, de colocar lá no final, de anexar lá no final, e exibimos o L4 depois. Então, 99 e depois casa, 2 elementos adicionados na lista. Nós temos o insert. O insert ele vai adicionar um elemento na lista, mas vai adicionar ele numa posição específica. Então, por exemplo, se nós temos nossa L4, vamos usar a mesma L4 do início aqui, e nós vamos adicionar, inserir no índice 2 o elemento banana. Então, insert você dá o índice que você quer inserir e o elemento. Então, no índice 2, a gente vai inserir banana. Nosso índice 2 aqui é 0, 1, 2, abacaxi. Então, ele vai inserir banana onde abacaxi está e vai deslocar todo mundo para a direita. Vamos lá. Perfeito. 1, 5. Ele inseriu banana e deslocou todo mundo para a direita. Nós temos remove também, de remover, que ele vai simplesmente remover um elemento da lista. Por exemplo, iniciando nossa L4 lá novamente, nós vamos remover o elemento abacaxi dessa lista. Então, simplesmente chamamos L4.remove abacaxi. E perfeito, removemos o abacaxi. Agora, note que a lista elas permitem elementos duplicados, sem problema. Várias cópias de um mesmo elemento. E nesse caso, se você chamar remover para um desses elementos, por exemplo, remover 5, o que ele vai fazer é simplesmente remover a primeira aparição de um elemento duplicado. Então, se nós chamamos remover 5 aqui nessa lista original aqui em cima, a gente vai remover a primeira aparição do 5, que é o índice 1, porque ele conta do 0 até o final. Então, o primeiro 5 que ele vai encontrar é no índice 1. Removeu este 5, que estava no índice 1, mas o 5 lá do final, que também está na lista, ele não vai alterar. Contar. O método contar, o count, ele simplesmente conta quantas vezes um determinado elemento está na lista. Então, por exemplo, se nós chamamos L4.count abacaxi, ele vai nos falar quantas vezes a palavra abacaxi está dentro da nossa lista, que nesse caso é uma.
E se nós chamarmos L4.count 5, aí ele terá que nos retornar 2, certo? Esse método terá que nos retornar 2, porque nós temos 2 5 na nossa L4. Então, vamos lá. 1, nós temos abacaxi aparece uma vez na lista. 2, 5 aparece 2 vezes na lista. Perfeito? Index. Index também é uma coisa extremamente útil na lista. O método index ele vai te retornar o índice de um determinado valor na lista. Então, por exemplo, se nós temos a nossa L4 aqui, nós chamamos o index, L4.index de 1.8, ele vai nos retornar o índice desse elemento 1.8, que é 3. Então, o 1.8 está no índice 3 da lista. 0, 1, 2, 3. Perfeito? E, novamente, como temos elementos duplicados, se nós chamamos index para um elemento que é duplicado na lista, esse método vai nos retornar o índice da primeira aparição desse elemento. Então, nesse caso, índice 1. Porque a primeira vez que o 5 aparece é no índice 1. Então, se a gente chama o índice do elemento 5, ele vai mostrar simplesmente 1. Perfeito. Sort. Sort é ordenar. É a função o método para ordenar a lista. Outro método bastante útil também, que nós já utilizamos aqui no canal em algumas outras resoluções de exercício. O sort, ele vai ordenar a lista segundo algum fator específico. Então, por exemplo, se nós só temos uma lista L6 aqui, uma lista de inteiros, e chamamos sort nessa lista, ele vai ordenar a lista de forma crescente. Certo? Então, temos 13, 24, 1, 156, tudo, e nós ordenamos essa lista de forma crescente. Mas esse método sort, ele permite 2 argumentos. Um chama reverse, que significa se você quer ordenar de forma crescente ou decrescente. Então, por exemplo, se nós chamamos L6.sort e reverse 4, significa que nós queremos de forma decrescente. Perfeito? Então, começa do maior e vai para o menor. E ele também tem um outro argumento chamado key, que é a chave, que é a função que você ordena estes valores. Isso é pouco usado, mas pode ser útil no futuro, então vou explicar para vocês. É pouco usado assim, de forma geral, você somente quer ordenar a lista de forma crescente ou decrescente e tudo mais, mas isso é bastante útil. É pouco usado, mas é bastante útil em alguns cenários específicos. Então vamos para esse aqui, por exemplo. Nós temos a nossa mesma L6 e a chave que a gente vai usar é simplesmente uma função. Essa função ela vai receber um elemento da lista e vai retornar um valor para aquele elemento da lista. E esse valor vai ser o valor que o nosso método de ordenação vai ordenar a lista. Então, por exemplo, se nós temos a nossa L6, a mesma L6 lá, mas agora nós temos uma chave nossa mesma, que é, para cada elemento que a gente vai receber, a gente vai transformar esse elemento em uma string, certo? E vai contar quantos dígitos tem nessa string, quantas casas tem nessa string, quantos elementos tem nessa string. E nosso valor de ordenação vai ser a quantidade de elementos da string. Então aqui o que nós estamos falando nós temos um número e no fim nós queremos ordenar esse número pela quantidade de dígitos que ele tem. Porque se for um número simplesmente um dígito, nosso valor retornado vai ser 1, certo? A string de 1 é 1, a string de 2 também tem tamanho 1, a string de 3 tem tamanho 1, a string de 9 tem tamanho 1, a string de 0 tem tamanho 1, string com valor 0 tem tamanho 1, string com valor 9 tem tamanho 1, string com valor 3 tem tamanho 1. Mas a string com valor 31, por exemplo, ela tem tamanho 2. Nós temos duas casinhas, 2 espaços. A string 99 ela também tem tamanho 2. Então percebe que vários elementos terão o mesmo valor para ordenação. Isso é proposital aqui que nós estamos fazendo. Isso é um exemplo de muitos outros que você pode fazer. Então no fim, o que nós vamos fazer é nós vamos ordenar os nossos elementos, como nós não colocamos o reverse aqui, não especificamos o reverse, o padrão é ordenar de forma crescente, mas seguindo os valores retornados pela nossa função específica, que vai ser essa chave de ordenação, que é simplesmente a quantidade de dígitos que nosso número tem, a quantidade de algarismos que ele tem. Então vamos lá. Todos os elementos com 1 dígito, todos os elementos com 2 dígitos, todos os elementos com 3 dígitos, todos os elementos com 4 dígitos. Ordenados na quantidade de dígitos.
Se nós quisermos ordenar em função da quantidade de dígitos, mas de forma decrescente, nós simplesmente vamos reverse true com a nossa mesma chave. Agora sim, todos os elementos com 4 dígitos, todos os elementos com 3 dígitos, todos os elementos com 2 dígitos, todos os elementos com 1 dígito. Vamos lá. E também nós temos o método reverse. O método reverse simplesmente inverte a ordem dos elementos da lista. Então, se nós temos a nossa L4 aqui com 1, 5, abacaxi, 1.8, aquela mesma L4, nós simplesmente chamamos de reverse, L4.reverse, e nós invertimos a ordem de todos os elementos da lista. Então, o que estava no primeiro passa a ser o último, o que estava no segundo passa a ser o penúltimo, o que estava no último passa a ser o primeiro, o que estava no penúltimo passa a ser o segundo, e assim por diante. Simplesmente inverte a ordem dos elementos da lista. Nós temos clear. Clear remove todos os elementos da lista. Então, se nós temos a nossa mesma L4 lá, 1, 5, abacaxi, nós chamamos clear, nossa lista passa a ser vazia. Ele removeu todos os elementos da nossa lista. Nós temos copy também. O copy, ele cria uma cópia. O método copy, ele cria uma cópia exata da lista. Então, se nós temos a nossa L4 e criamos um L7 que vai ser igual a uma cópia exata de L4, o L4.copy, os dois vão ter os mesmos valores no final. Vão ser exatamente iguais, porque L7 recebeu uma cópia de L4. E isso é bastante importante, porque lembra que essas estruturas, essas coleções, elas sempre são trabalhadas por referência. E o que isso significa? Significa, por exemplo, se nós simplesmente fizermos uma atribuição, por exemplo, aqui embaixo, temos a L4 declarada de novo, exibimos o L4, e aqui nós simplesmente atribuímos a L7 e L4. Nós não fazemos uma cópia, simplesmente falamos L7 igual a L4. Uma atribuição simples. E nós alterarmos um valor em L7, nós vamos estar alterando em L4 também. Porque como nós fazemos uma atribuição simples, o Python sempre trabalha com referência. Então significa que nossa L7 ela vai estar referenciando a mesma estrutura que L4, que é essa lista aqui em cima. E se nós criarmos mais outras estruturas depois, L8, L9, tudo por referência, tudo por igual, vai ser essa mesma confusão. Isso é bastante importante, porque, por exemplo, se nós alterarmos o valor em L7 aqui, o da posição 2, o índice 2, que é abacaxi por manga, e nós dermos um print L4, nós podemos dizer que também mudamos o valor em L4, porque tanto L7 quanto L4 estão apontando para a mesma estrutura. O Python trabalha por referência. Extremo cuidado nisso, porque quando eu comecei a trabalhar com Python, eu tive um problema colossal. Eu estava mexendo com as imagens, com as matrizes, e eu estava acostumado a trabalhar com C antes. E C, isso não existe de referência. Você trabalha por cópia, e se você quiser uma referência, você tem que explicitamente falar que você quer uma referência. E como eu trabalhava só por cópia antes, eu simplesmente perdi semanas de trabalho, porque meus códigos estavam totalmente bagunçados com essa coisa de cópia. É culpa minha, né? No final das contas, que eu não parei para ler tudo sobre a linguagem e tal, simplesmente pulei nela, mas extrema atenção nisso aqui. Todas essas estruturas elas são passadas por referência. Então o copy, ele existe exatamente para criar uma cópia. E aqui em cima, se nós alterarmos, por exemplo, L7 na posição 22 vai ser igual a manga, como abaixo. Aqui nós teremos duas estruturas diferentes, porque L4 e L7 são coisas diferentes. Aqui os dois referenciam a mesma estrutura. Extend, ele adiciona a uma lista elementos de outra lista ou estrutura iterável ao final. Por exemplo, lá em cima vocês lembram que a gente usou um mais. Cadê o mais? Eita. Mais, perfeito. Então, por exemplo, nós simplesmente adicionamos L4 mais 1, 2, 3, 4 elementos. Nós simplesmente adicionamos uma lista ao final de outra lista com um mais, certo? Mas este operador, ele só serve quando você trabalha com duas listas. Quando você quer trabalhar com estrutura iterável, por exemplo, range ele não te retorna uma lista.
Quando você trabalha com estrutura iterável, ele não vai permitir você simplesmente usar o mais. Não se limita a range de estruturas iteráveis. Alguns vetores também você pode iterar sobre eles e outras estruturas também. Então, por exemplo, se nós fizermos L4, vai ser L4 mais range de 0 a 50 com passo 2, de 2 em 2 elementos. Isso simplesmente vai dar erro, porque o operador mais é simplesmente para duas listas. E nesse caso, como nós sabemos que range é iterável, nós podemos usar o extend. Então, simplesmente L4.extend e print L4. Aqui nós temos 1, 5, abacaxi, aula, 5, nossa outra lista e todos os valores dessa outra estrutura range que nos retornou, que é 0, 2, 4, porque nós estamos indo de 0 até 50 pulando de 2 em 2. Então 0, 2, 4, tudo isso. Então, extend, você tem uma lista, você adiciona elementos de outra lista ou estrutura iterável ao final dessa lista. Certo? E por fim, o pop. Pop, outro método que remove um elemento de uma posição específica da lista. Então, por exemplo, se nós temos a nossa lista L4 aqui, nós podemos simplesmente dar pop no índice 3, por exemplo. E nesse caso, o índice 3 é 1.8. Então, nós vamos retirar 1.8 da lista e simplesmente armazenarmos ele em outra variável. Quando nós omitimos o nosso índice aqui, ele simplesmente pega a última posição. Para vocês que já viram ou vão ver a estrutura de dados pilha, esse pop é o mesmo pop da pilha. Ele simplesmente dá um pop na última posição. Assim como o append adiciona lá no final, o pop tira do final. Então, quando não tem nada, ele tira da última posição. Quando tem um índice específico, ele tira deste índice específico e te retorna o valor para você trabalhar com ele. E das listas do Python, são isso. Sua estrutura é uma coleção de dados bastante útil. E até a próxima. Obrigado.